E o drama hídrico não está restrito às monarquias do Golfo. Mais ao norte, o Crescente Fértil, região ligada aos rios Tigre e Eufrates, e conhecida como berço de antigas civilizações, atravessou uma crise severa. Em 2025, autoridades informaram que as reservas hídricas haviam caído para cerca de 10 bilhões de metros cúbicos, nível considerado o mais baixo em aproximadamente 80 anos. O país precisava iniciar o verão com reservas muito maiores, mas enfrentava chuvas fracas, calor extremo, menor entrada de água pelos rios e impactos relacionados a barragens construídas rio acima em países vizinhos. Exopotâmicos, uma das paisagens culturais e ecológicas mais extraordinárias da região, sofreram efeitos severos. Comunidades que dependiam da pesca, da criação de búfalos e dos juncos viram extensas áreas se transformarem em lama seca e solo rachado. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura informou, em 2026, que dezenas de milhares de famílias iraquianas continuavam deslocadas por fatores climáticos e que milhões de hectares tiveram plantios proibidos em 2025 por causa da escassez de água. Aício de 2026. Chuvas e maiores entradas de água trouxeram algum alívio para partes dos pântanos iraquianos. Isso não apaga a crise anterior nem resolve os problemas estruturais. Apenas mostra que a região oscila entre períodos extremos, com comunidades vulneráveis dependendo de chuvas imprevisíveis, decisões políticas e vazões controladas além de suas fronteiras. A situação também era dramática. Entre novembro de 2024 e abril de 2025, a chuva ficou mais de 50% abaixo da média em áreas importantes para a agricultura. A produção de trigo sofreu um déficit estimado em aproximadamente 2.730.000 toneladas, volume suficiente para afetar profundamente a segurança alimentar de milhões de pessoas em um país já devastado por anos de conflito. Durante milênios, produziu alimentos para impérios inteiros. Estava vendo sua base agrícola se enfraquecer rapidamente. E então veio o Irã. Em novembro de 2025, o presidente Massoud Pezeshkian fez um alerta que parecia impossível para uma capital moderna. Caso não chovesse suficientemente em Teherã, o governo teria de iniciar racionamento e poderia chegar ao ponto de discutir evacuação. Teherã abriga milhões de pessoas. É o centro político, econômico e administrativo do Irã. Imaginar que uma cidade dessa escala possa enfrentar falta grave de água não é apenas um problema local. É um aviso para toda a região. Naquele momento, reservatórios importantes da capital registravam níveis criticamente baixos. A represa Latian, uma das fontes essenciais para o abastecimento de Teherã, estava próxima de apenas 9% de sua capacidade. Em Mashhad, outra grande cidade iraniana, reservatórios também chegaram a níveis alarmantes. Ao mesmo tempo, o governo iraniano voltou a discutir a possibilidade de transferir a capital para uma região mais próxima da costa sul, em parte porque Teherã enfrenta excesso de população, falta de água e afundamento do solo. A combinação é brutal. Menos chuva, mais calor, aquíferos bombeados em excesso, cidades enormes, barragens insuficientes, solo cedendo e milhões de pessoas esperando que a próxima estação chuvosa traga algum alívio. Agora, afaste a câmera e observe o sistema inteiro. Debaixo do deserto, parte das reservas fósseis sofreu consumo em ritmo muito mais rápido do que poderia ser recomposta. Nas cidades costeiras, milhões de pessoas dependem diariamente de água dessalinizada. Nos países do interior, rios e reservatórios sofrem com secas, consumo excessivo, barragens e disputas políticas. No próprio Golfo, as águas ficam mais quentes, enquanto a expansão da dessalinização aumenta a necessidade de monitorar a descarga de salmoura. A tecnologia resolveu muitos problemas reais. Ela permitiu abastecer cidades, proteger populações e criar condições de vida onde antes havia limitações severas. Mas tecnologia não elimina a dependência. Em alguns casos, ela apenas substitui uma dependência antiga por outra ainda mais complexa. E havia mais uma fragilidade que, por muito tempo, quase ninguém queria discutir abertamente: segurança. Uma usina de dessalinização é uma instalação civil indispensável. Sem ela, hospitais, bairros, escolas, restaurantes, aeroportos e famílias podem perder acesso à água potável.
Em países que dependem fortemente desse sistema, atacar uma usina significa atingir diretamente a vida cotidiana da população. Durante muito tempo, esse cenário parecia extremo demais para ser considerado seriamente. Então, em março de 2026, episódios ocorridos durante a escalada militar envolvendo Irã, Estados Unidos e Israel transformaram esse risco em uma ameaça concreta. No dia 7 de março de 2026, o ministro das Relações Exteriores do Irã acusou os Estados Unidos de atingir uma instalação de dessalinização na ilha de Qashm. No dia seguinte, Bahrein afirmou que uma de suas instalações recebeu o impacto de um drone iraniano, afetando o fornecimento de água para comunidades locais. Analistas do Conselho do Atlântico advertiram que esses ataques haviam quebrado um tabu perigoso. Instalações de água, essenciais para populações civis, haviam entrado diretamente no campo de risco do conflito regional. Conselho do Atlântico muda completamente a maneira de enxergar a segurança do Golfo. Os países da região não precisam apenas produzir água suficiente. Precisam proteger usinas, redes elétricas, reservatórios, portos, tubulações e sistemas de armazenamento contra acidentes, falhas, sabotagem e guerras. Bahrein, Kuwait e Catar estão especialmente expostos por serem países pequenos, altamente urbanizados e profundamente dependentes da dessalinização. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos possuem maior escala territorial e vêm investindo em redundância, armazenamento e infraestrutura adicional, mas também enfrentam enorme demanda e pontos estratégicos vulneráveis. Abu Dhabi, por exemplo, desenvolveu uma reserva estratégica subterrânea na região de Liwa. O sistema injeta água dessalinizada em um aquífero para que ela possa ser recuperada em situações de emergência. A estrutura teve seu projeto desenvolvido para fornecer água para cerca de 1 milhão de pessoas durante até 90 dias. É uma obra impressionante, mas o próprio fato de ela existir mostra o tamanho da preocupação. Quando uma cidade depende do mar para beber, guardar água de emergência debaixo da areia deixa de ser luxo e passa a ser questão de sobrevivência. Atrás, e o quadro final se torna impossível de ignorar. Em poucas décadas, países do Golfo retiraram enormes volumes de água subterrânea antiga para produzir alimentos e sustentar crescimento econômico. Depois, à medida que a agricultura intensiva revelava seus limites, ampliaram a dependência de usinas de dessalinização. Essas usinas tornaram possível a vida urbana em escala gigantesca, mas também exigem energia, manutenção, estabilidade política, proteção militar e controle ambiental. Enquanto isso, países vizinhos enfrentam secas extremas, rios reduzidos, reservatórios em colapso, solos afundando e populações inteiras pressionadas pela escassez. O problema não é que esses países tenham construído cidades modernas ou procurado oferecer água para suas populações. Seria absurdo imaginar que milhões de pessoas simplesmente deveriam abandonar a região. O problema era tratar recursos limitados como inesgotáveis. Era construir modelos de crescimento que exigem cada vez mais água, em lugares onde cada litro precisa ser bombeado do passado, retirado do mar ou importado na forma de alimento. No fim, o verdadeiro milagre nunca era um prédio recordista, uma pista de esqui coberta ou uma ilha artificial desenhada no oceano. O verdadeiro milagre consistiu em ter conseguido manter tudo isso funcionando por tanto tempo em uma das regiões mais secas do planeta. Mas esse milagre tinha uma base frágil. Ele dependia de aquíferos que levaram milhares de anos para se formar. Dependia de petróleo e gás capazes de alimentar máquinas gigantescas. Dependia de mares suficientemente estáveis para fornecer água. Dependia de portos seguros para receber alimentos. Dependia de redes elétricas funcionando sem interrupção. Dependia de conflitos regionais não ultrapassarem certos limites. Agora, vários desses limites estão sob teste ao mesmo tempo. A água subterrânea antiga sofreu profunda redução em áreas importantes. O Irã enfrenta alertas inéditos sobre o abastecimento de sua capital. O Iraque atravessou níveis históricos de escassez. A Síria sofreu uma queda severa na produção de trigo. O Golfo precisa produzir volumes cada vez maiores de água dessalinizada. E instalações essenciais já apareceram como alvos em uma guerra regional. A paisagem de arranha-céus continua brilhando. Os hotéis continuam recebendo visitantes. As fontes continuam funcionando.
As cidades continuam divulgando novos projetos, mas, por trás das imagens de prosperidade, existe uma pergunta que nenhuma campanha publicitária consegue apagar. Até quando? Até quando cidades gigantescas podem crescer em territórios quase sem água doce natural? Até quando os aquíferos antigos conseguem sustentar retiradas intensas? Até quando a energia necessária para dessalinizar água continuará disponível, acessível e segura? Até quando alimentos importados poderão chegar sem interrupções? E até quando infraestruturas de água permanecerão protegidas em uma região marcada por tensões militares constantes? Durante décadas, muitos governos estrangeiros imaginaram que a próxima grande crise do Oriente Médio inevitavelmente giraria em torno do petróleo. Afinal, o petróleo move mercados, alimenta economias e define estratégias globais. Mas talvez a crise mais difícil de administrar não seja sobre aquilo que move carros, aviões ou fábricas. Talvez seja sobre aquilo sem o qual nenhuma pessoa consegue viver: a água. Porque petróleo pode ser substituído, economizado, estocado ou comprado de outro fornecedor. Água potável, em uma cidade com milhões de habitantes, cercada por deserto e mar salgado, não oferece a mesma margem de negociação. A areia não negocia. O calor não negocia. Um aquífero esgotado não reaparece porque um governo anunciou um novo projeto bilionário. Uma represa vazia não se enche com discursos. E uma usina danificada não abastece famílias apenas porque a cidade ao redor dela é rica. Esses países não venceram a natureza. Eles compraram tempo, investiram em engenharia extraordinária, retiraram água antiga do subsolo, construíram usinas gigantescas e criaram cidades que pareciam desafiar todos os limites do ambiente. Mas tempo comprado também termina. E a pergunta agora não é se a água continuará moldando o futuro do Golfo e de seus vizinhos. Ela sempre moldou. A pergunta é se os governos da região conseguirão reduzir desperdícios, proteger suas infraestruturas, reutilizar mais água, diminuir a pressão sobre reservas subterrâneas, administrar a dessalinização de forma menos agressiva e cooperar antes que novas secas ou novos conflitos transformem escassez em desastre humanitário. Porque a conta já começou a chegar. Teherã já enfrentou alertas de racionamento e evacuação. O Iraque já perdeu safras e viu famílias deixarem áreas afetadas pela falta de água. A Síria já sofreu um enorme déficit agrícola. A Arábia Saudita já precisou rever seu antigo modelo de trigo no deserto. Abu Dhabi já precisou esconder uma reserva estratégica de água de emergência debaixo da areia. E o Golfo já viu instalações de dessalinização entrarem na linha de risco de conflitos armados. Então, a próxima grande crise do Oriente Médio ocorrerá novamente por causa do petróleo? Ou ocorrerá por causa de algo muito mais antigo, muito mais básico e muito menos negociável? Ocorrerá por causa da água? Conte nos comentários o que você pensa. Você acredita que os países do Golfo ainda conseguirão usar tecnologia, cooperação e gestão eficiente para evitar uma crise maior? Ou estamos assistindo ao começo de uma transformação profunda em uma região que tentou crescer mais rápido do que seus recursos naturais permitiam? E, para continuar acompanhando histórias como esta, inscreva-se no canal, porque existe muito mais acontecendo por trás das cidades brilhantes do mundo moderno. E, quase sempre, a parte mais importante da história está escondida justamente onde ninguém costuma olhar. O que acontece com pequenos negócios, com praças públicas, com parques de bairro e com a vida urbana espontânea, quando famílias inteiras preferem passar seus dias dentro de um universo privado, programado e cuidadosamente administrado? Planejadores urbanos ainda não possuem respostas definitivas para essas perguntas, mas edifícios como o Dream Plaza tornam impossível continuar ignorando o assunto. Número 13. O que o Dream Plaza realmente representa? Aqui está a maneira mais honesta de entender esse projeto. O Dream Plaza não é apenas um shopping center. Também não é simplesmente um parque temático. Não é apenas um conjunto de restaurantes, cinemas, lojas e espaços de lazer. Ele representa uma primeira geração de um novo tipo de edifício,
uma categoria que ainda não possui um nome universalmente aceito, mas que provavelmente terá influência profunda nas cidades comercialmente mais ambiciosas do planeta durante as próximas décadas. Praticamente toda grande cidade do mundo enfrenta atualmente a mesma pergunta fundamental: o que deve ser construído no centro de uma região urbana densa quando comprar pela internet é mais fácil do que caminhar até uma loja? O que pode competir com um dispositivo que já oferece filmes, música, jogos, compras, conversas, notícias e entretenimento no bolso de cada pessoa? O que ainda constitui uma razão suficientemente forte para sair de casa, em uma época na qual a conveniência doméstica atingiu um nível que teria parecido impossível para urbanistas de 50 anos atrás? Muitas cidades ocidentais responderam a esse problema com cautela. Elas esperaram. Fizeram pequenas mudanças de zoneamento. Apostaram que cafés, mercados ocasionais, escritórios criativos, restaurantes e lojas independentes conseguiriam preencher, pouco a pouco, os espaços abandonados por grandes varejistas. Em muitos lugares, essa resposta não bastou. Prédios continuaram vazios. Centros comerciais continuaram perdendo visitantes. Áreas que antes pareciam vitais continuaram tentando descobrir qual seria sua próxima função. O Dream Plaza oferece uma resposta completamente diferente. Em vez de tentar convencer as pessoas a visitar lojas que já não são indispensáveis, ele constrói algo que uma tela simplesmente não consegue substituir. Ele cria um ambiente tão físico, tão sensorial e tão comprometido com a experiência de estar presente em um lugar específico que a própria permanência dentro do edifício se torna a justificativa para a visita. Dê a esse lugar uma pista de esqui capaz de desafiar o clima do lado de fora. Dê a ele montanhas russas que façam adultos voltarem a sentir a empolgação da infância. Dê a ele uma área inspirada em uma praia, espaços de brincadeira, restaurantes, cinemas e percursos que parecem revelar uma nova cena a cada curva. Construa um átrio tão vasto que um teto comum já não pareça suficiente. Então, dê a esse átrio um céu próprio. E dentro desse céu, coloque um sol que nasce, atravessa o dia e se põe seguindo um ritmo planejado. Um sol que lembra a todos ali dentro que o tempo está passando, que aquela tarde terá um fim, que aquela experiência não ficará congelada para sempre, e que por algumas horas talvez não exista outro lugar onde aquelas pessoas prefeririam estar. Número 14. A pergunta que Wuhan responderá com os próprios passos. Ainda não sabemos se essa resposta funcionará por uma geração inteira. Não sabemos se o Dream Plaza continuará sendo irresistível quando sua pista de esqui já não parecer novidade, quando seu céu artificial já tiver aparecido em milhares de fotografias, e quando novos complexos, ainda mais avançados, surgirem em outras cidades chinesas. Não sabemos se seu custo energético será justificável no longo prazo. Não sabemos se ele fortalecerá a vida urbana ao redor ou se acabará absorvendo parte dela para dentro de suas paredes. Mas existe algo que sabemos. Milhões de pessoas em Wuhan terão a oportunidade de responder a todas essas perguntas, não com discursos, relatórios ou promessas, mas com os próprios passos. A cada final de semana, cada família que escolher atravessar aquelas portas estará votando no futuro desse modelo de cidade. A cada visitante que decidir voltar, o edifício provará que ainda oferece algo que a vida diante de uma tela não consegue reproduzir. E, a cada pessoa que deixar de retornar, ele receberá o mesmo alerta que tantos shopping centers antigos ignoraram por tempo demais. Nenhuma atração permanece extraordinária apenas porque um dia já representou novidade. Todas as manhãs, o sol artificial do Dream Plaza volta a nascer. Por enquanto, as pessoas continuam chegando para permanecer sob sua luz. E talvez essa seja a parte mais fascinante de toda a história. Em uma época em que tantas experiências acabaram reduzidas a telas, entregas rápidas e conveniência instantânea, um edifício em Wuhan decidiu apostar em uma ideia oposta, a de que ainda vale a pena construir lugares grandes, físicos, inesperados e impossíveis de experimentar de verdade sem estar presente. Caso este vídeo tenha mudado a maneira como você enxerga as cidades e os lugares que construímos para viver dentro delas, inscreva-se no canal. E deixe o like caso você também passaria um dia inteiro explorando esse lugar. Agora vamos passar para outro roteiro. Alguns dos países mais ricos do Golfo acreditaram que tinham dominado o deserto.
Acreditaram que, com dinheiro suficiente, petróleo suficiente e engenharia suficiente, seria possível dobrar a natureza à vontade. Parecem ter saído de filmes de ficção científica. Fizeram jardins florescerem onde quase não chove. Criaram fazendas em regiões nas quais, durante milhares de anos, cultivar alimentos em grande escala parecia simplesmente impossível. E, durante algumas décadas, tudo isso realmente funcionou. Mas funcionou por um motivo muito diferente daquele mostrado nas propagandas brilhantes e nos vídeos promocionais. Esses países nunca derrotaram o deserto. Eles apenas conseguiram retirar, em velocidade impressionante, recursos que estavam escondidos debaixo dele. Recursos antigos, recursos limitados, recursos que a natureza levou dezenas de milhares de anos para acumular. Agora, a conta começou a chegar. O que você entenderá neste vídeo é uma das apostas mais arriscadas da história moderna. Uma aposta que transformou terras áridas em cidades iluminadas, abasteceu milhões de pessoas, alimentou mercados internacionais e mudou completamente a imagem da Península Arábica diante do mundo. Na superfície, tudo parecia um milagre econômico e tecnológico. Só que milagres construídos com água que não volta têm prazo de validade. E os países do Golfo estão começando a descobrir quanto custa sustentar cidades gigantescas em uma região onde a água doce natural quase não existe. Porque o recurso que ajudou a construir boa parte dessa transformação jamais deveria ter sido tratado como infinito. A natureza não esqueceu essa dívida. Basta olhar para Dubai em 2026. O Burj Khalifa sobe acima das nuvens como um símbolo de poder e ambição. Rodovias com várias faixas atravessam áreas que poucas gerações atrás eram apenas areia, vento e calor. Parques verdes ocupam uma cidade onde a chuva anual média mal chega perto de 100 milímetros. Há pistas de esqui cobertas em um país onde, durante o verão, as temperaturas frequentemente passam dos 45 graus Celsius. Existem ilhas artificiais em formato de palmeira, retiradas do próprio fundo do mar. Existem fontes capazes de lançar água a cerca de 150 metros de altura em um dos lugares naturalmente mais secos do planeta. Depois, olhe para a Arábia Saudita. Riad cresceu até se tornar uma metrópole com milhões de habitantes, no interior de uma região extremamente árida. No noroeste do país, o projeto NEOM teve seu anúncio realizado como uma cidade futurista em escala gigantesca, instalada em uma área onde a disponibilidade natural de água doce é extremamente limitada. Seu empreendimento mais conhecido, The Line, teve sua apresentação realizada como uma estrutura urbana linear de cerca de 170 quilômetros, cercada por promessas de tecnologia, eficiência e transformação total da vida no deserto. E durante muitos anos, a Arábia Saudita também exibiu extensos campos agrícolas, fazendas leiteiras e plantações irrigadas no meio da areia. De cima, vistos por satélite, esses campos aparecem como enormes círculos verdes desenhados no deserto. De perto, pareciam a prova definitiva de que a tecnologia moderna finalmente havia vencido aquilo que durante séculos limitou a vida naquela região. Mas o deserto árabe não era um obstáculo comum. Durante milhares de anos, a Península Arábica esteve entre os ambientes mais difíceis do mundo para a sobrevivência humana em grande escala. Povos beduínos se deslocavam continuamente em busca de poços, pastagens temporárias e oásis. Comunidades inteiras surgiram ao redor de uma única fonte de água. O acesso à água influenciava rotas comerciais, disputas, acordos familiares, leis e a própria organização social. A água era tão central naquela realidade que aparece repetidamente no Alcorão, texto revelado em uma região marcada pela escassez, pelo calor e pela necessidade permanente de conservar cada gota disponível. Então, em menos de uma vida humana, o cenário mudou completamente. Cidades cresceram em ritmo explosivo. Torres de vidro substituíram boa parte da imagem tradicional associada ao deserto. Aeroportos gigantescos passaram a conectar o Golfo com todos os continentes. Centros comerciais climatizados, hotéis luxuosos, campos de golfe, parques, estádios, centros financeiros e bairros inteiros surgiram em áreas que, durante séculos, sustentaram populações muito menores. A população saudita, que era de poucos milhões de pessoas no início da segunda metade do século passado, passou para dezenas de milhões.
Nos Emirados Árabes Unidos, a população, que era inferior a algumas centenas de milhares de habitantes por volta de 1960, chegou a aproximadamente 11 milhões em 2024. O crescimento era extraordinário, rápido e profundamente dependente de água produzida, bombeada ou importada de alguma maneira. Dados abertos do Banco Mundial ervava de fora. Parecia que o dinheiro do petróleo havia realizado algo quase impossível: fazer o deserto obedecer. Para os governos e investidores responsáveis por esses projetos, a transformação parecia confirmar uma ideia ainda mais ousada: a de que, quando um país possui capital, combustível e tecnologia suficientes, até os limites naturais podem ser empurrados indefinidamente. Só havia um detalhe incômodo, um detalhe que quase nunca aparecia nas imagens promocionais. Grande parte da água que permitiu essa transformação vinha de fontes que não conseguiriam se recompor dentro de qualquer escala de tempo útil para seres humanos. E, quando essa verdade começou a ficar clara, aquilo que parecia progresso ilimitado passou a se parecer muito mais com uma contagem regressiva. Mas como exatamente essas cidades conseguiram sobreviver em um ambiente tão seco? Durante muito tempo, a explicação mais conhecida era a dessalinização. O processo parece simples, quando resumido em poucas palavras: retirar água do mar, remover os sais e distribuir água potável para residências, hotéis, indústrias e prédios públicos. Na prática, é uma operação industrial enorme. Exige usinas, membranas, bombas, tubulações, eletricidade, manutenção permanente e sistemas capazes de lidar com volumes impressionantes de água salgada e rejeitos concentrados. A Arábia Saudita se tornou líder mundial nesse setor. De acordo com a Autoridade Saudita da Água, o país produz atualmente mais de 11 milhões e 100 mil metros cúbicos de água dessalinizada por dia, volume superior ao produzido por qualquer outro país. O governo saudita pretende ampliar ainda mais o papel da dessalinização, de modo que ela atenda a grande maioria da demanda hídrica do reino até 2030. Autoridade Saudita da Água. O sudita está longe de ser a única. Bahrein, Kuwait, Catar, Omã e Emirados Árabes Unidos também dependem profundamente da água retirada do mar. Em alguns desses países, a dessalinização fornece a maior parte da água potável consumida pela população. Reunidos, os 6 membros do Conselho de Cooperação do Golfo concentram aproximadamente 44% da capacidade mundial de dessalinização, segundo dados reunidos pelo Banco Mundial. Em outras palavras, uma região inteira aprendeu, literalmente, a beber o mar. A alinização é apenas a parte visível do sistema. Ela alimenta torneiras urbanas, hotéis, aeroportos, hospitais, bairros luxuosos e boa parte da vida moderna que aparece diante das câmeras. Mas, por trás da fachada de mármore, vidro e ar-condicionado, existiu durante décadas uma segunda fonte de água. Uma fonte subterrânea, silenciosa e muito mais antiga. Antes de as grandes usinas costeiras se tornarem a solução dominante para o consumo urbano, países como a Arábia Saudita decidiram ampliar a agricultura em pleno deserto. Queriam plantar trigo, produzir forragem, manter rebanhos leiteiros e reduzir a dependência alimentar externa. Para fazer isso, começaram a perfurar profundamente o solo e retirar água de reservas subterrâneas que haviam se acumulado em épocas completamente diferentes da atual. Essa água não era fruto das chuvas modernas, era água fóssil. Também chamada de paleoágua, ela se acumulou há milhares ou dezenas de milhares de anos, durante períodos em que o clima da Península Arábica era mais úmido. Naquela época distante, chuvas e sistemas de monções penetravam mais profundamente no território. Rios temporários corriam por regiões que hoje parecem apenas vales secos e rachados. Parte daquela água infiltrou-se lentamente em grandes formações rochosas subterrâneas e permaneceu ali, isolada, por períodos impressionantes. Em determinadas áreas da Arábia Saudita e da Jordânia, estudos indicam que parte dessa água subterrânea se acumulou entre 10 mil e 30 mil anos atrás, com recarga atual mínima. Isso significa que a água bombeada hoje para plantações e comunidades pode ter caído sobre aquela região quando as primeiras civilizações humanas ainda estavam surgindo. Instituto Multidisciplinar de Publicação Digital estava escondida no subsolo antes da construção das pirâmides do Egito. Já era antiga quando os primeiros sistemas de escrita apareceram na Mesopotâmia. Já existia milhares de anos antes de qualquer cidade moderna, estrada asfaltada ou plataforma de petróleo surgir na região.
E, no clima atual, marcado por pouquíssima chuva e evaporação intensa, grande parte dessas reservas praticamente não se recompõe. Não em um ano, não em uma geração, não em vários séculos. Quando a água fóssil é retirada, usada na irrigação e perdida por evaporação ou exportada indiretamente dentro de alimentos, ela deixa de estar disponível para as populações futuras. É como abrir uma conta bancária criada pela natureza ao longo de dezenas de milhares de anos e gastar quase tudo em poucas décadas. Isso aconteceu exatamente em grande parte da agricultura desértica saudita. A partir da década de 1970 e com intensidade ainda maior durante as décadas de 1980 e 1990, a Arábia Saudita investiu enormes quantias de dinheiro vindo do petróleo em projetos agrícolas. Sistemas de irrigação por pivô central transformaram porções do deserto em círculos verdes enormes, perfeitamente visíveis em imagens de satélite. Esses campos dependiam de poços profundos, ligados a aquíferos antigos, inclusive sistemas que se conectam ou se aproximam de reservas compartilhadas por diferentes áreas da Península Arábica e regiões vizinhas. Em meados da década de 1980, o resultado parecia inacreditável. A Arábia Saudita havia se tornado exportadora de trigo. Pense no tamanho dessa contradição. Um país praticamente sem rios permanentes, com baixíssima precipitação e submetido a temperaturas extremas, estava cultivando milhões de toneladas de cereal em pleno deserto e enviando parte dessa produção para o exterior. Mas aquele trigo não era apenas trigo. Cada saco carregava água fóssil transformada em alimento. Água acumulada durante milhares de anos era bombeada, espalhada sobre o solo, absorvida pelas plantações e depois enviada para longe em forma de grãos. O programa agrícola parecia uma demonstração de autossuficiência. Na realidade, estava consumindo uma reserva que não tinha como acompanhar aquele ritmo de retirada. A própria Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos destacou que o experimento saudita de agricultura irrigada utilizou água fóssil profunda para cultivar trigo, frutas e vegetais, enquanto imagens de satélite revelavam mudanças intensas nas áreas irrigadas. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura também registrou que a preocupação com a redução das reservas locais levou o governo saudita a encerrar gradualmente o antigo programa de trigo em 2016, Serviço Geológico dos Estados Unidos. Atualização importante. Afirmar que o cultivo saudita de trigo desapareceu definitivamente seria incorreto. Em 2025, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura registrou nova produção irrigada, incentivada por cotas governamentais voltadas principalmente para pequenos agricultores. Ou seja, o grande programa expansionista acabou desmontado, mas o uso agrícola de água subterrânea não sumiu completamente. Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura é importante porque mostra como o problema nunca desapareceu de verdade. Ele apenas mudou de forma. Durante anos, o esgotamento dos aquíferos não provocou imagens espetaculares para a televisão. Não havia uma onda gigantesca invadindo as ruas. Não existia um prédio famoso desabando diante das câmeras. Não havia uma única cena capaz de mostrar de maneira instantânea a dimensão do que estava acontecendo. A crise avançava em silêncio, dezenas ou centenas de metros abaixo do chão. Os poços ainda produziam água, as plantações ainda ficavam verdes, as cidades continuavam crescendo. O dinheiro do petróleo ainda financiava novas obras. Ao mesmo tempo, as usinas de dessalinização construídas no litoral davam a impressão de que qualquer problema poderia ser resolvido com mais engenharia. Na superfície, o modelo parecia imbatível. Debaixo da areia, o nível da água continuava caindo. Em regiões agrícolas sauditas como o Wadi Adawasir, imagens e análises divulgadas pela Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos documentaram a redução das reservas subterrâneas associada à irrigação intensiva. Em algumas áreas agrícolas do reino, poços precisaram ser aprofundados à medida que o nível da água diminuía. Quanto mais fundo era necessário perfurar, mais cara, mais difícil e mais evidente se tornava a dependência de uma reserva finita. Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos.
O Dita não era o único país enfrentando essa combinação perigosa de clima seco, crescimento populacional, irrigação excessiva e retirada subterrânea. No Irã, durante mais de 2.000 anos, comunidades utilizaram sistemas conhecidos como qanats. Esses túneis subterrâneos transportavam água por gravidade desde áreas mais elevadas até cidades e campos agrícolas. Eram sistemas antigos, engenhosos e relativamente adaptados ao ritmo natural de disponibilidade da água. Alguns qanats iranianos são tão importantes historicamente que receberam reconhecimento da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, como patrimônio mundial. Mas, nas últimas décadas, muitos desses sistemas tradicionais perderam espaço para barragens, poços mecanizados e projetos de captação muito mais agressivos. A retirada excessiva de água subterrânea, combinada com secas prolongadas, crescimento urbano e decisões políticas ruins, provocou um problema assustador: o afundamento do solo. Quando grandes volumes de água são retirados de certas camadas subterrâneas, o terreno pode compactar e ceder. O solo não afunda como em um filme de desastre, de uma só vez. Ele pode afundar alguns centímetros por ano, deformando estradas, afetando estruturas, danificando tubulações e diminuindo permanentemente a capacidade do aquífero de armazenar água no futuro. Em 2025, o próprio governo iraniano reconheceu a gravidade da crise hídrica e da subsidência do solo. O presidente Massoud Pezeshkian afirmou que Teherã poderia enfrentar racionamento severo e até a necessidade de evacuação caso as chuvas não chegassem em volume suficiente. A advertência ocorreu enquanto reservatórios importantes da capital registravam níveis historicamente baixos. Veria ter assustado o mundo desde o começo. Não apenas as fontes gigantescas de Dubai, não apenas as fazendas verdes sauditas, não apenas os prédios espelhados ou as ilhas artificiais. O verdadeiro sinal de perigo era o desaparecimento lento da água sob os pés de milhões de pessoas. Só que, em vez de recuar, muitos projetos continuaram ficando maiores, mais caros e mais dependentes de infraestrutura artificial. Na Arábia Saudita, NEOM teve seu anúncio realizado em 2017, como um dos projetos urbanos mais ambiciosos já imaginados. A proposta inclui cidades, polos industriais, turismo de luxo, infraestrutura digital e comunidades inteiras erguidas em uma região de disponibilidade natural extremamente baixa de água doce. A própria NEOM anunciou um projeto de dessalinização com capacidade planejada de 500 mil metros cúbicos de água por dia, volume que representaria aproximadamente 30% da demanda total prevista para o empreendimento. Esse dado, sozinho, mostra a dimensão do desafio. Mesmo um projeto divulgado como símbolo de sustentabilidade precisaria produzir volumes imensos de água artificialmente para existir naquela paisagem. Árabes Unidos, Dubai, continuou expandindo sua imagem global sobre uma base semelhante. Ilhas artificiais avançaram sobre o Golfo. Hotéis, condomínios, centros comerciais, gramados, piscinas, fontes e instalações climatizadas cresceram em um ambiente no qual praticamente cada litro de água potável precisa ser dessalinizado, reutilizado ou cuidadosamente administrado. No Catar, a Copa do Mundo de 2022 apresentou estádios climatizados, novas áreas urbanas e a cidade planejada de Lusail, concebida para receber centenas de milhares de moradores e visitantes. Tudo isso em um país com chuvas extremamente baixas, altas temperaturas e forte dependência de usinas costeiras de dessalinização. Esses países conseguiram criar ambientes urbanos impressionantes. Mas esses ambientes não funcionam sozinhos. Eles precisam de energia constante. Precisam de redes de distribuição protegidas. Precisam de peças de reposição. Precisam de portos operando. Precisam de alimentos chegando de outros continentes. Precisam que as usinas de dessalinização continuem produzindo água dia e noite. Interrompa a energia por tempo suficiente, danifique instalações essenciais ou bloqueie o abastecimento marítimo e a fragilidade aparece muito rapidamente. Além disso, existe um custo invisível escondido nos alimentos. Quando um país extremamente seco deixa de plantar trigo ou reduz a produção de forragem, ele não deixa de consumir água. Ele passa a consumir água de outro lugar. O arroz, o trigo, a carne, o leite em pó,
Os vegetais e a ração importados carregam consigo aquilo que pesquisadores chamam de água virtual, a água usada para cultivar ou produzir esses alimentos em outro país. Assim, uma parte da pressão hídrica deixa de acontecer na Arábia Saudita, no Catar ou nos Emirados Árabes Unidos, e passa a ocorrer em fazendas, rios e aquíferos localizados na África, na Ásia ou em outras regiões exportadoras. Isso pode aliviar a pressão doméstica imediata, mas não torna o sistema automaticamente seguro. Apenas espalha a dependência para além das fronteiras. E, durante muitos anos, tudo isso permaneceu de pé por causa de um ingrediente central: energia abundante e relativamente barata. Transformar a água salgada em água potável exige energia. Mesmo tecnologias mais modernas, como osmose reversa, precisam pressionar grandes volumes de água através de membranas especiais, operar bombas, pré-tratamentos, estações de distribuição e sistemas de manutenção contínua. Quanto maior a população, maior a demanda. Quanto mais intensa a urbanização, maior a necessidade. Quanto mais quente fica o clima, maior tende a ser o consumo de água para residências, jardins, refrigeração, turismo, construção e serviços. Um levantamento citado pelo Conselho do Atlântico em 2025 apontou que a Arábia Saudita utilizava aproximadamente 300 mil barris de petróleo por dia para sustentar suas operações de dessalinização. Mesmo que novas usinas busquem tecnologias mais eficientes e energia renovável, esse número revela o tamanho do vínculo histórico entre água e combustível na região. Enagem por trás da aparência de abundância. O petróleo financiou as cidades. O petróleo ajudou a alimentar as usinas. As usinas forneceram a água. A água permitiu que milhões de pessoas vivessem em centros urbanos gigantescos, construídos sobre uma das regiões mais áridas do mundo. Retire uma dessas peças e o sistema inteiro começa a perder estabilidade. Agora acrescente outro fator: o clima está mudando. O Golfo já está entre as regiões mais quentes do planeta. Ondas de calor intensas, umidade elevada perto da costa e verões extremos fazem parte da realidade local há muito tempo. Mas o aquecimento global amplia a frequência, a duração e a intensidade de diversos episódios de calor, aumentando a pressão sobre energia, saúde pública e abastecimento hídrico. As águas do Golfo também estão sujeitas a aquecimento e alterações ambientais. Esse mar é relativamente raso, fechado e quente, características que o tornam especialmente sensível a mudanças de temperatura, descargas costeiras e concentração de sais. As usinas de dessalinização retiram água do mar e devolvem uma salmoura mais concentrada. Essa descarga pode afetar áreas próximas, especialmente quando ocorre junto a ecossistemas sensíveis ou em regiões com circulação limitada de água. Estudos científicos indicam que a salmoura pode elevar a salinidade de forma relevante em zonas costeiras específicas e que a expansão contínua da dessalinização exige controle ambiental cuidadoso. Mas aqui também é necessário corrigir exageros. Não existe base sólida para afirmar de forma simples que toda a água do Golfo já esteja exatamente 25% mais salgada apenas por causa das usinas. O que a pesquisa sustenta com mais segurança é que o Golfo já é naturalmente mais salino que oceanos abertos, e que a descarga de salmoura pode aumentar concentrações localizadas ou contribuir para elevações graduais, especialmente perto de pontos de descarte e em cenários futuros de expansão. O problema permanece grave. Água mais quente e mais salgada pode exigir mais esforço tecnológico, aumentar custos e intensificar impactos ambientais. Ao mesmo tempo, temperaturas mais altas elevam a demanda urbana por água e eletricidade. Assim, o sistema enfrenta a pressão dos dois lados. Produzir mais água enquanto o ambiente do qual essa água é retirada se torna mais desafiador.